Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos à luz das Escrituras. Hoje nós não temos a nossa vinheta tradicional. Vamos adentrar hoje na nossa leitura em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Mas antes de adentrarmos na leitura, entrarmos nessa leitura, gostaria de compartilhar algumas coisas. Semana passada nós tivemos, dia 31 de outubro, para ser mais específico, uma data importante para nós cristãos, onde nós comemoramos mais um ano da Reforma Protestante. Porém, acredito que nem muitos, por não saber desta data, ou às vezes por não se atentar, esqueceram dessa data. Mas não se esqueceram do Halloween, cristão comemorando o Halloween, mas esquecem de uma data importante para nós, que é a Reforma Protestante. E é por isso que o título desse vídeo diz que querendo apagar as pegadas do Mestre. É o que de fato o mundo está tentando fazer. Querem tentar, de alguma forma, dizer, provar ou até mesmo ignorar a existência e a passagem de Cristo aqui na Terra. E muitos de nós cristãos, ou que nos julgamos cristãos, ou que vamos numa igreja denominada cristã, dependente do nome da placa, estamos indo no mesmo barco, na mesma onda, e não observamos mais o que levou à Reforma Protestante. Uma igreja corrompida, uma igreja politizada e politicada, ao qual então os reformadores, assim conhecidos, observando as Escrituras, foram contra aquelas práticas, aquele sistema ao qual a igreja naquela época estava praticando. Hoje conhecida ou denominada como Igreja Católica. Igreja Católica ou Igreja Universal, a igreja que aceita tudo e todos. E isso não é de se admirar por no Brasil existir igrejas que fazem a mesma prática. E não é de admirar que hoje nós precisamos de uma nova reforma, de homens e de mulheres ainda temerosos e tementes a Deus, que praticam e querem defender o Evangelho de Jesus e anunciar o verdadeiro Evangelho. Hoje nós vemos que muitas denominações que se dizem ou se anunciam proclamadores do Evangelho de Jesus, na verdade são os fariseus da época de Jesus, tentando espaço na nossa geração. E quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós podemos observar 5 pontos que nós deixamos de observar no dia de hoje. O primeiro, que é somente a Escritura. Somente a Bíblia é nossa regra de fé, prática e ensino. E nós hoje deixamos de observar. Valorizamos mais ir no culto e ter um ensinamento, às vezes dentro da palavra e muitas vezes fora da palavra, mas não queremos questionamentos, nós queremos sair somente observadores e não atentamos que 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é verdadeira. Não observamos mais que somente Cristo é o nosso centro. Quando olhando para a cruz, quando na Páscoa, na crucificação, e muitos usam a cruz como sinal ou como símbolo de suas denominações, de suas igrejas, eles não estão errados, porque é a cruz de Cristo que nos mostra o caminho, que nos mostra a direção. Muitas vezes hoje nós não queremos mais. Então nós achamos que o pastor A, o pastor B é
o nosso intermediador, a pessoa que vai nos levar para o céu. E na verdade não é, e nunca foi, é sempre Jesus. É o motivo da nossa fé, o motivo da nossa prática, como diz lá em João 14,6. O único caminho. Em 1 Timóteo 2,5, Cristo é o único mediador. E em Atos 4,12, os apóstolos afirmam que Ele é o único Salvador. Mas, no dia de hoje, não é isso que nós observamos. E muitos de nós estamos passando desapercebidos. As pegadas do Mestre para nós estão se apagando. Nós não acompanhamos mais o Mestre. Nós não vemos mais as suas pegadas. Nós não mais corremos mais em sua direção. E isso é perigoso. Somente a graça. Afirmamos que não podemos comprar nossa salvação, nem fazer algo para merecê-la. Deus, em Cristo, morrendo na cruz e pagando o preço do pecado nosso, nos ofereceu gratuitamente a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Então, qualquer sacrifício que eu tentar fazer é desnecessário, porque Cristo na cruz já o fez por nós. Somente a fé. Afirmamos que Deus requer da humanidade é que confiemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos tornar salvos. João 1,12. Nós temos que observar que a fé em Deus, a fé em Cristo, é o nosso alicerce para caminharmos para a nossa vitória. Não existe outro meio, não existe outro caminho. E somente a glória para Deus. E hoje nós vemos que muitos pastores, muitas igrejas querem repartir a glória de Deus para consigo. Querem a placa, não, aqui é a igreja que eu que fundei. Não, mas a igreja tem o nome de Deus, mas é meu que fundei. Eu sou o fundador, eu sou o administrador, eu sou... Se não fosse eu, essa igreja não existiria. Muitos homens pensam assim, muitos homens agem dessa forma. Mas a Bíblia nos orienta ao contrário, em Romanos 11, 33 a 36 e Efésios 3, 21. Ele é digno de receber toda a glória. E a sua glória não divide com ninguém, como diz Isaías 42, 8. Então, se você olha para algumas denominações, algumas vertentes cristãs que têm essas práticas, fuja delas, porque você está entrando num barco furado. E é isso que Paulo vai nos ensinar aqui em Romanos 8, versículo 5 ao 11. Porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas o que é segundo o Espírito inclina-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então, por isso que o mundo prega muitas coisas em verdade da Bíblia. Porque, como diz aqui, porque o que é segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, que é a morte, como diz no versículo 6. E aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito é vida. E os homens hoje querem ficar nessa terra.
usufruir o melhor desta terra, no que o dinheiro pode comprar, oferecer, poder, glória, aplausos. E hoje nós vemos isso tanto no mundo quanto em algumas vertentes cristãs, ou que se julgam cristãs. E é por isso que quando Jesus veio, entrou no templo, viu aqueles mercadores, ficou indignado e derrubou as barracas dele. Por quê? Porque a casa de Deus, a igreja, não é para agir daquela forma. O projeto de Deus para que a igreja era servir a comunidade, servir uns aos outros, e não explorar, como era feito na época de Jesus. Assim como foi encontrado na época de Lutero, 1500 anos depois da morte de Jesus. Olha quanto que o homem se distanciou da presença de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para Davi, para os homens do Antigo Testamento, por mais que eles eram próximos de Deus, eles não poderiam salvar a humanidade por causa do seu pecado. E Jesus, não tendo nenhum pecado, sendo inocente, se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, morrendo e de graça nos dando a restauração e a plena comunhão para com Deus. Mas nós não observamos as Escrituras, como diz o Paulo aqui: aquele que é inclinado segundo a carne vive as coisas da carne. Por quê? Porque queremos somente as coisas dessa terra. Não observamos. Então, quando nós pagamos penitência, quando nós pagamos o sacrifício que nós prometemos, achamos que Deus se agrada disso. Mas Jesus já pagou o sacrifício, já fez o sacrifício todo. Nós só precisávamos adorá-lo, nós só precisávamos segui-lo, nós só precisávamos estar em comunhão para com Ele. Mas nós sempre, por causa do nosso pecado, achamos que Deus precisa de algo mais, de um esforço maior meu. E nós nos enganamos. Porque se nós fôssemos medir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, pelo que nós podemos oferecer, então Elon Musk, os homens mais ricos e poderosos dessa terra, teriam farturas nos céus. E não é isso que a Bíblia nos ensina, nos mostra. Não é por nossa própria força, não é por nosso próprio mérito que nós vamos alcançar. É por reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É reconhecer que sem Jesus nós não somos ninguém, nós não podemos fazer nada. Nós não iremos chegar a lugar nenhum sem a presença de Jesus. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quando eu estou achando que tudo é do meu esforço, eu não consigo agradar a Deus. Porque Deus já fez tudo por mim e por você na cruz do Calvário. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se Cristo está vivo, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. E se o Espírito, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Essa é a nossa esperança, é Jesus. É isso que Paulo nos instrui aqui. É isso que as Escrituras nos fazem observar. Que a cruz de Cristo é o ponto de partida para a nossa salvação. Sem nos precisarmos fazer coisas que não conseguiremos alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O fato de aceitar o sacrifício de Jesus já engloba tudo isso. Já vem no combo, já vem no pacote da salvação. Mas, por causa do nosso pecado, porque nós ainda continuamos andando na carne, porque nós continuamos observando e negando a existência de Jesus, fazemos o que fazemos, praticamos o que praticamos, porque a verdade de Deus ainda não se revelou a nós. E essa é a verdade que precisa ser revelada para mim e para você. A cruz de Cristo, o Salvador, Ele vive, o Redentor venceu a morte e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Está sentado à destra de Deus Pai, nos aguardando. Por isso, amado, amada do Senhor, observe a Escritura.
Não pague um preço que você não precisa pagar, que Jesus já pagou por nós. Para que a gente não venha chegar diante dele e falar: ó, Senhor, teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus fala: mas quem te pediu? Você não observou as minhas instruções escritas no livro da verdade, na Bíblia? Você pagou esse preço porque você quis, porque você não quis observar as minhas instruções. E é isso que nós precisamos fazer, observar as instruções de Deus. Por isso, eu digo e reforço a necessidade de nós termos um tempo de devocional, um tempo de comunhão para com Deus, um tempo de leitura, observarmos as Escrituras. E só assim nossa fé é fortalecida. Que Deus possa vos abençoar e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, continuando meditando em Romanos 8 para a nossa edificação. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.